Dando sequência aqui, exercício 41. Eu tenho que f de t é igual a 2t mais t ao quadrado, certo? Se eu organizar isso, eu vou ter que f de t é igual a t ao quadrado mais 2t. Perfeito? Nós, visualizando essa função aqui, a gente olhando a nossa função modelo, ela não está nos parâmetros que a gente precisa, não. Certo? Para que a gente consiga usar nossas regrinhas aqui. Do jeito que ela se encontra aqui, não consigo enxergar uma forma da gente utilizar nossas regras aqui. Então vamos lá. Como que a gente pode organizar isso? Eu estou vendo aqui um quadrado, mas não é perfeito porque a gente não tem completamente todos os dados do quadrado. Existe uma forma de completar o quadrado. E como é feito? Se a gente pegar o 2 que está multiplicando o t aqui e dividir por 2, vai dar 1. Então a gente basta adicionar mais 1 e menos 1. A gente completou o quadrado de uma forma que não altera o resultado inicial dele. Perfeito? Mas agora, o que eu tenho aqui? Se eu isolar isso aqui, eu tenho um produto notável. E que ficaria da seguinte forma. F de t é igual... Eu tenho t ao quadrado mais 2t mais 1. Isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que é t mais 1 ao quadrado e por fora fica o menos 1. Beleza? Agora, visualizando dessa forma aqui e olhando a nossa função modelo, eu consigo enxergar uns parâmetros semelhantes. Vamos lá? A gente tem algum termo A? Temos. O A vale menos 1. Nós temos algum termo B? B aqui, vamos visualizar. Não tem nenhum. Seria 1 multiplicando aqui o T, mas não altera em nada não. Beleza. E quem que seria nosso G de T? G de T é igual a, olha só para você ver, o T ao quadrado. T ao quadrado. Beleza? E temos ainda o C. Lembrando, o C interessa da forma como ele vem de fora. Se o C para mim está positivo aqui, e a forma por mim já dá o C negativo, significa que o C veio, o 1, na verdade, aqui veio negativo de fora, para que ele ficasse positivo aqui. Porque já tinha o menos esperando ele aqui do lado de dentro. Então, C igual a menos 1. Beleza? Ok. Então, a gente já pegou todos os parâmetros. O A vale menos 1, o G de T, no caso, é o T ao quadrado, e o C vale menos 1. Ok. A função T ao quadrado, né, no caso T seria para nós o nosso x, tá? Isso aqui, a gente está imaginando G de x, tá, galera? Igual a x ao quadrado. Só mudou a incógnita aqui para T, mas é a mesma coisa. Então, se a gente pegasse essa função aqui, é aquela da parábola. Seria isso aqui, ó. Ok? Beleza. Porém, o A está elevado a menos 1. Se o A está elevado a menos 1, o que acontece? A menor do que 0 desloca para baixo. E desloca para baixo quanto? 1. Então aqui a gente tem menos 1. Seria que nosso vértice estaria aqui, ele passaria a vir para cá. Só que a gente já pode observar outra coisa. O C vale menos 1 também. Então, além de deslocar para baixo uma casa, ele vai deslocar para a esquerda também uma casa. Então, seria aqui, ó, menos 1 do A e menos 1 do C. Aqui. Logo, se a gente pegar aqui e traçar os pontos, o nosso vértice, na verdade, tem que partir daqui. Então, essa função aqui passaria a ser isso. Perfeito? E vamos ver se as raízes estão corretas, para que a gente saiba que ele está tocando o eixo x e o eixo y, ou ambos em um determinado ponto. Quando que x é zero? Quando x for zero, que no caso é o nosso f de t, quando t, que é igual a x, for zero, isso aqui é interessante a gente colocar, ó.
x é igual a t, tá? Só para vocês memorizarem bacana aí. For zero, o que vai acontecer com a minha função? 2 vezes 0 mais 0 ao quadrado. Então, y vai ser igual a 0, certo? Então, ponto 0, 0. Ela toca aqui, quando x for 0, y é 0. Ok. Por quê? O gráfico toca o ponto no ponto 0, 0, que é a origem aqui. E quando for o contrário? Quando o y for 0, né? Que aí vai tocar o eixo x em algum outro ponto. Nós temos que 2t mais t ao quadrado é igual a 0. Se eu isolo o t, eu vou ter que 2 mais t é igual a 0. Logo, pensa comigo aqui. Aqui eu tenho um produto de dois termos, o t e o 2 mais t, que é como se fosse um termo aqui. Para um produto dos dois, desses dois números darem 0, um dos dois tem que ser 0. Então, logo, o t vale 0. Nós já descobrimos que ele vale 0 quando a gente supôs aqui. Então, uma raiz está certa. E quanto que vale a outra raiz? Vai ser isso aqui, ó. 2 mais t é igual a 0. Logo, t é igual a menos 2. Ou seja, o outro ponto é o menos 2, aonde o gráfico toca. Ok? E quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função são todos os números reais. Ok? Fácil. Vamos para o próximo. Questão 42. A 42 me diz o seguinte: o h de t é igual a 4t, 4 menos t ao quadrado, sobre 2 menos t. Beleza? E aí? O que a gente consegue enxergar? Da forma que está aqui, a gente chega na nossa função base para usarmos nossas regras? Não, não chegamos. E o que a gente precisa fazer? Né? Lembra daquela frase que eu guardo como meu professor havia me dito há muitos anos atrás? Que a gente precisa ter um traquejo algébrico. E a gente precisa enxergar dentro da função de forma a transformar ela numa coisa que a gente conheça. Numa outra função que nos dê um norteamento, nos dê um embasamento para aquilo que a gente vai aplicar. Então, o que acontece aqui? Eu consigo enxergar que no meu numerador aqui, o que eu tenho? Eu tenho a mesma coisa aqui, 2 menos t, que multiplica 2 mais t. Aqui não tem uma diferença de quadrados aqui? Porque olha só para você ver. Isso aqui não é a mesma coisa de eu dizer que aqui vai ter um 2 ao quadrado menos t ao quadrado e eu posso separá-los? Então, eu tenho a diferença de quadrados aqui. Bacana. Vamos lá. Dividido por 2 menos t. Esse tipo de observação ela vai sendo adquirida à medida que a gente vai praticando, tá? Então, não pensem que, vou fazer o exercício 42, 43, tal, e daí eu sou mestre nisso aqui. Não. Vocês necessitam praticar, necessitam até voltar no mesmo exercício várias vezes, para que essas ideias elas passem a se consolidar na cabeça de vocês. Então, aí vocês começam a enxergar uma função e conseguir ver outras formas que ela pode transparecer. Ok? Então, vamos lá. H de t vai ficar dessa forma, a gente corta. E aí o H de t vai ser 2 mais t. Beleza? Nessa daqui, eu já consigo chegar na minha função base. Como que a gente já consegue enxergar ela aqui? O meu A, nessa situação aqui, ele vale 2. E o que seria o nosso g de x, né? Que na verdade é g de t, para essa função aqui, vale t. Beleza? Então, o gráfico em si da minha função, o que seria, né? O g de t está aqui. Seria aquela função que a gente fala que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Como a gente já tinha falado.
seria isso aqui. Mexer ela um pouquinho para cá para ela ficar dividida. Vamos lá. Beleza, essa aqui é a minha função g de t. Só que aqui está falando que o a é igual a 2. Quando o a é maior do que 0, desloca-se para cima as duas casas. Então, vamos lá, vou marcar ela aqui. Eu tenho aqui, ó, 1, 2. Certo? Então, o que acontece com o meu gráfico? Ele é deslocado para cima. Duas casas. Beleza. E vamos ver onde que ele toca aqui, o eixo x? Né? Quanto que vale x? Quando o y for igual a 0. Então, eu vou ter que 2 mais t é igual a 0. Logo, t, que é x, vale menos 2. Então, vai estar aqui, ó, menos 2, que é onde que toca aqui. Acabou, professor? Não, não acabou. Por quê? A gente transformou essa função. E a nossa função original, que é a base de tudo, ela nos dá uma restrição aqui. Essa restrição todo mundo já conhece, que sabe que no denominador não pode haver zero, porque não existe nada que se multiplica que se divide por zero. Então, nós vamos ter o quê? 2 menos t tem que ser diferente de zero. Logo, menos t tem que ser diferente de menos 2. Assim, t tem que ser diferente de 2. Então, eu vou ter todos os valores aqui no eixo x possíveis. Eu só não posso ter o 2. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver aqui, ó, 2 de x, e projetar lá no meu gráfico, eu vou chegar em qual valor para y? Vamos colocar na função aqui para a gente ver. Então, vamos lá. O que vai acontecer quando o x vale 2 aqui? H, quando t vale 2, vai ser igual a 2 mais 2. Então, H, quando t vale 2, é igual a 4. Então, quanto vale o y? 4. Nesse intervalo aqui, existe uma restrição. Meu x ou o meu t, que são a mesma coisa, t é igual a x, tá, galera? Ele não pode valer 2. Se ele não pode valer 2, o que vai acontecer com o meu gráfico? No esboço de gráficos, quando você não quer que aquele intervalo faça parte do seu gráfico, você coloca uma bolinha aberta. Ela não tem um preenchimento interno. Então, o gráfico vai continuar andando lá para cima, o gráfico daqui vai andar lá para baixo. Ele vai fazer tudo isso. Ele só não pode valer esse ponto aqui do 2. Por isso, a bolinha aberta seria como se chegasse aqui, ele parasse, falasse, não, aqui eu não posso não. Aí, teletransportasse para cá e continuasse. Ele não admite esse valor aqui. Por causa do nossa função original. Ela tem essa restrição aqui, certo? E qual que é o domínio, então? Domínio da função vai ser igual a todos os números reais, exceto 2. Então, só não vai valer 2. O restante todo é devidamente válido. Vamos para o próximo. Quarenta e três. G de x é igual a raiz de x menos 5. Ok? Beleza. O que a gente já consegue puxar aqui logo de cara? Eu já consigo enxergar aqui as minhas regrinhas básicas lá. Eu tenho que meu g de x aqui, ele vale nada menos, nada mais do que raiz de x, certo? E meu c, menos 5. Para c ser menos 5, o que aconteceu?
Lembra daquilo que eu falei com vocês. Se ele está negativo aqui, ele tem que vir de fora positivo, porque minha regra aqui já é negativo. Se ele vem de fora positivo, significa que C é maior do que zero. Se C é maior do que zero, desloca para a direita. Quantas casas? 5 casas. Vamos lá. Vamos saber como é que é o gráfico da função g de x igual a raiz de x. Que a gente não sabe a respeito disso ainda, né? Vamos pegar aqui no Mathway. F de x é igual a raiz de x. Se é raiz de x, o que vai acontecer? Vamos puxar o gráfico. Olha só para vocês verem. É um gráfico que começa a andar dessa forma aqui assim, ó. Vou aproximar aqui para a gente entender melhor, tá vendo? Ó? Esse é o comportamento do gráfico com f de x igual a raiz de x. Voltando aqui, seria dizer que o meu gráfico inicialmente é isso aqui, ó. Certo? Só que o que ele está falando para mim? Eu tenho o parâmetro c igual a 5. Se eu tenho o parâmetro c igual a 5, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai andar para a direita 5 casas. Se ele vai andar para a direita 5 casas, o meu gráfico, na verdade, está aqui. Certo? E quem é o meu domínio dessa função? Uma coisa muito importante. Voltemos na nossa função original e vamos analisá-la. Existe restrição. Por quê? Eu tenho raiz de x menos 5. Se eu tenho raiz de x menos 5, eu tenho que dizer que x menos 5 tem que ser maior ou igual a zero, porque eu não posso admitir um número negativo dentro de uma raiz de fator par, né? Vamos dizer aqui uma raiz par. Então, vamos lá, x maior ou igual a 5. Logo, só vale realmente para mim dentro desses parâmetros. E o meu domínio dessa função vai ser simplesmente x pertence aos números reais, tal que x maior ou igual a 5. Ou posso dizer também que o domínio da minha função nada mais é do que 5 e mais infinito. Que para lá ele pode admitir qualquer valor. Ok? Vamos para o próximo.